Meninas e meninos, graças a Deus, meninas, pela vida de vocês. Estamos aqui, meninas, para mais um bate-papo. E eu quero começar com uma frase assim, ó. Eu sou assim. Eu sou assim. Viu, meninas? Quero começar com essa frase e explicar para vocês agora o porquê. Porque, menina, eu fiquei pensando sobre isso, né? Alguém me disse isso. Eu sou assim. Nada vai mudar o que eu penso, entendeu? Nada vai mudar o que eu penso. Aí eu fiquei refletindo, isso ficou na minha mente, eu fiquei refletindo sobre esse assunto, né? Porque às vezes nós temos mesmo esses pensamentos, nós temos mesmo um pensamento nesse sentido, né, meninas? Eu sou assim, né? Porque nós temos aquela coisa de, eu sou assim, não adianta, ninguém vai mudar, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Aí eu fiquei pensando nesse sentido, né? Porque eu assim conheci pessoas que, eu sou assim, né? A gente às vezes também tinha esse pensamento, quem mexeu comigo, eu não tô nem aí. Aí a gente vai parte para cima, briga, esse tipo de coisa. Eu sou assim. Me fizer raiva, eu também fico com raiva. Eu sou assim. Se fizer isso comigo, eu também revido. Eu sou assim. Então, tem muito, né, disso, né? Hoje a maioria das pessoas tem essa coisa, né? Eu sou assim e acabou. Eu sou assim, eu sou desse jeito e acabou. Ninguém vai fazer mudar os meus pensamentos. Ninguém vai fazer mudar o jeito de ser. Então eu fiquei pensando sobre isso, né? E fiquei pensando assim, gente, é muito, 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 muito maravilhoso, né? Eu vejo assim que as coisas, né, que Deus, as misericórdias de Deus, né, são o fato, né, da gente não ser consumido, né? E a benignidade de Deus, né? Porque Ele nos dá muitas oportunidades da gente chegar a falar assim, eu sou assim, né? E nada vai fazer me mudar. Então, é pela misericórdia de Deus, né? Que a gente consegue falar assim, ó. Eu sou assim, né? Mas se o eu sou assim não estiver de acordo com a vontade de Deus, eu deixarei de ser assim. E serei de acordo com a vontade de Deus. Então eu fiquei pensando sobre esse assunto, né? Porque realmente, né? Porque a nossa carne, né? Ela quer fazer coisas contra o espírito, né? Contra a nossa carne luta, né? Contra o espírito, né? Que quer fazer a vontade de Deus, a nossa carne quer fazer contra, né? Quer que a gente fique contra, né? Para que venhamos fazer coisa que desagrada a Deus. Então, por isso, no lugar da gente falar, eu sou assim e nada vai me mudar, devíamos falar, né? Eu sou assim, mas se eu estiver fazendo algo que não está de acordo com a vontade de Deus, com a ajuda de Deus eu quero mudar, entendeu? E é muito importante, né, você ter o desejo de mudar, né? Porque Deus, Ele contempla, né, seu coração e Ele sabe realmente se você é uma pessoa que tem possibilidade de mudar, né? Você não vê o apóstolo Paulo, é um exemplo, né? O apóstolo Paulo é um exemplo disso, né? Que ele era um perseguidor, né? Ele era uma cabeça dura, né? Mas quando ele teve um encontro com Cristo, né? Ele teve uma mudança, né? Muito grande, né? Então o eu dele, né? Mudou, né? Para fazer a vontade de Deus.
Então é assim como cristão é que nós devemos seguir, né? Eu gosto de alguma coisa, mas se é algo que Deus, né, abomina, ou Deus não quer que eu faça, né, a gente vai sofrer, mas a gente tem que não fazer mais aquilo e viver de acordo com a vontade de Deus. Porque desobediência a Deus, às vezes as pessoas pensam assim, mas fulano roubou, fulano matou, fulano fez isso, fez aquilo, né? Mas aí as pessoas se esquecem, né, que com certeza, né, às vezes as pessoas realmente podem ter mudado, né? Teve uma mudança, né, de atitude e agora quer viver de acordo com a vontade de Deus. Porque assim aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Assim aconteceu também com Nabucodonosor, né? Ele também era um homem todo poderoso, né? Tinha de tudo. Quando ele se achou que ele era o Deus, né? Que ele tinha todo aquele poder, né? Virou um animal e ficou lá no meio do mato, né? Comendo as coisas, comendo mato, né? Relva lá no campo. E aí depois, quando ele voltou assim, né? Ele reconheceu, né? Deus na vida dele. Então, meninas, a gente é assim, eu sou assim, mas quando vivemos debaixo da vontade de Deus, da autoridade de Deus, nós devemos ser. Eu estava até conversando com a minha mãe sobre isso. Ela estava falando algumas coisas para mim, aí eu falei para ela assim, né, mãe, olha só, eu sei que a senhora é uma pessoa de idade, né, você precisa de idade, mas se o que a senhora falar para mim não estiver de acordo com aquilo que Deus me aconselha também, porque eu sei que pessoas de idade são pessoas sábias, mas eu não posso aceitar esse tipo de... Não, ela não estava me dando conselho, ela estava conversando comigo sobre um assunto, né, que não é bíblico, entendeu? Que é um assunto que não é bíblico, como eu posso falar? Que Deus abomina, entendeu? Deus não... Então ela estava conversando sobre esse assunto comigo. Aí eu estava falando para ela. Aí ela falou assim, mas eu penso assim, e é desse jeito que eu vou morrer, eu penso assim. Aí eu sou assim, ninguém vai me mudar. Então eu falei para ela, pois é, mãe. Aí eu falei para ela, pois é, né, a senhora é assim, a senhora não vai mudar, né? Pois eu gostaria muito que a senhora, né, fosse do jeito que Deus quer, né? Porque a gente pode ser assim, mas se você conhece as doutrinas, né, a gente tem que aceitar as doutrinas de Deus. Aí fui conversando com ela sobre isso, falei para ela assim, não, mãe, se não tiver, pode ser quem for, se não tiver de acordo com as doutrinas de Deus, eu não posso aceitar, mãe, não posso aceitar, sinto muito, né? Ela é minha mãe, eu amo minha mãe, mas eu não, certas conversas, coisas assim que a gente sabe que não pode, que não é verdadeiro, que não é bíblico, né? Que Deus não gosta, não posso aceitar nesse tipo de coisa. Mas eu não briguei com ela não, né? Só conversei com ela sobre isso. Mãe, se estiver de acordo com a Bíblia, mãe, eu concordo com a senhora, mas se não tiver, eu sinto muito, mãe. Não está de acordo com a Bíblia fala sobre isso e aquilo, então eu quero... Aí ela falou, começou a rir, mas ela falou assim, eu falei para ela falou assim, não, mas eu sou assim mesmo. Eu falei para ela assim, mãe, eu já falei, estou conversando com a senhora por que é proibido, explicando a senhora por que é proibido. Agora, se a senhora não quer entender, mãe, mais tarde, pode ser que Deus vai me cobrar. Porque a sua mãe estava falando sobre isso e você sabia que era errado e você não conversou com ela sobre isso. Então eu falei para ela, mais tarde Deus pode me cobrar isso, mãe. Então, e eu não quero ser cobrada, né? Porque a senhora também não sabe. A senhora também não sabe, que a senhora não lê Bíblia, a senhora não tem essa noção que isso que a senhora está falando é muito, muito perigoso espiritualmente. Então, a senhora não tem essa noção. Por isso eu estou explicando para a senhora agora. Aí ela insistiu, eu sou assim, não vou mudar. Agora, isso é um direito da senhora e eu não vou brigar com a senhora por causa disso, né? De jeito nenhum. E a senhora não vai deixar de ser minha mãe por causa disso. Mas também eu tenho minha consciência tranquila que eu expliquei para a senhora direitinho o que é e por que não pode, né? Então também eu fico com a minha consciência tranquila que mais tarde, né, a senhora, Deus pode até me cobrar isso, né? E eu não quero, né? Porque a senhora está falando isso que a senhora não conhece a doutrina, né? Mas eu estou tentando explicar para a senhora, né, com a ajuda de Deus, pensando de um modo mais claro, para que a senhora tire esse pensamento. A gente tem o pensamento, sim, a gente pensa,
Mas se tiver de acordo com a vontade de Deus, a gente vai, eu sou assim, eu não mudo. Mas quando está dentro do parâmetro das doutrinas de Deus, aí a gente não muda. Porque se Deus falou aquilo, falou, então não tem como a gente mudar. Né? É mandamento de Deus e acabou. Mas assim, coisas que os homens inventam, que as pessoas querem, eu sou assim, não. Nós somos de acordo com a vontade de Deus. Né? Somos imitadores de Cristo, de Deus, de Cristo e dos apóstolos, né? Então é isso que nós devemos seguir. Isso é que a gente não deve mudar, né? Se você conhece as doutrinas, se você conhece o mandamento de Deus, isso é que a gente tem que... a gente tem que seguir sem haver nenhum tipo de mudança, porque é mandamento, não tem como mudar. Eu achei interessante, né, conversar com vocês sobre isso. Eu sou assim. Eu sou assim e ninguém vai fazer eu mudar de opinião. Eu também pensava desse jeito, né? Mas com a ajuda de Deus, graças a Deus, eu entendi que eu sou assim. Mas o mais importante é eu ser de acordo com a vontade de Deus. Isso que é mais importante. O que eu sou não interessa. O que importa é o que Deus, né, representa na minha vida. Isso que representa. O que eu sou nada. Sou até uma serva inútil. E se eu fizer alguma coisa, estou fazendo só aquilo que me foi mandado. É isso aí, meninas. Meninos, é isso aí. Obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? Fica com Deus e, meninas, não diga isso. Eu sou assim, pronto e acabou. Diga assim, ó, eu sou assim, de acordo com a vontade de Deus. Graças a Deus por isso, meninas. Eu tô aqui deitado no chão porque tá de noite. Eu tentei de todo lugar fazer um vídeo para que ficasse um pouquinho melhor, mas só ficou aqui mesmo, aqui no chão, porque se eu fico em pé a luz fica muito clara no meu rosto. Né? Isso aí, menina, não tem problema não, né? Tá bom, graças a Deus.